também temos outras notas informativas que iremos partilhar nesta edição, logo a partida com a conferência de imprensa que o Partido Podemos vai dar esta tarde. Já vai iniciar dentro de instantes essa conferência de imprensa, uma conferência de imprensa que surge na sequência da comunicação feita na quinta-feira pelo Gabinete Central de Combate à Corrupção em torno daquele caso dos 219 milhões de meticais. Estão recordados que surgiu aí uma acusação feita pelo ativista Adriano Luvunga, ele que apontava a existência de um montante bastante significativo, 219 milhões de meticais. Luvunga dizia na altura que esse valor teria sido encaixado por Albino Forquilha para vender a verdade eleitoral. Ora, na última quinta-feira, em conferência de imprensa, o Gabinete Central de Combate à Corrupção disse aos moçambicanos que solicitou, junto de Adriano Luvunga, provas, elementos factuais que comprovam a transferência ou então o recebimento dessa quantia para a venda da verdade eleitoral. Luvunga, segundo o Gabinete Central de Combate à Corrupção, não conseguiu provar. O próprio gabinete diz ter incitado um trabalho investigativo para poder chegar a esses dados, não encontrou elementos, por isso resolveu avançar para o arquivamento do processo, por falta de elementos. Este processo, este caso, esta acusação a Albino Forquilha de ter recebido 219 milhões de meticais para vender a verdade eleitoral, esse processo está arquivado pelo Gabinete Central de Combate à Corrupção, que ressalva que, caso surjam elementos, caso apareçam dados novos, poderá reabrir o processo. Enquanto não vamos à conferência de imprensa, vale a pena partilharmos, recuperarmos as palavras do Gabinete Central de Combate à Corrupção para efeitos de enquadramento sobre as circunstâncias de arquivamento desta acusação, deste caso de suposta venda de verdade eleitoral. Recuperamos as palavras. Vamos a isso. Temos também aqui o caso submetido pelo Centro de Desenvolvimento de Direitos Humanos, através do seu presidente, como representante desta instituição, o Sr. Adriano Luvunga, em que alegava o recebimento de 219 milhões de meticais, fundos esses, segundo a denúncia, provenientes do partido Frelimo. Isto tudo com o objetivo de ele abandonar a luta pela verdade eleitoral. Então, após o recebimento desta denúncia, o GCCC procedeu à triagem do expediente no âmbito do seu dever de ofício, tendo constatado que a mesma não vinha acompanhada de alguns elementos exigidos por lei, como a descrição clara dos factos, quem foram os seus agentes, o local, o tempo, as circunstâncias e os elementos de prova que sustentam a denúncia alegada. Não obstante essa falta, o GCCC, no âmbito do seu dever legal, decidiu abrir o processo para realizar a instrução, ou seja, investigar da existência do crime, de quem foram os seus agentes e colher os elementos de prova. Até o momento não foi possível colher algum elemento que justificasse o prosseguimento do processo. Foi ouvido o denunciante, onde foi dada a oportunidade de trazer mais elementos e provas que sustentam a denúncia efetuada, mas não foi possível obter esses elementos, e mesmo pelas diligências de investigação realizadas por nós. E na sequência disto, o processo foi arquivado, aguardando produção de melhor prova. Isto quer dizer que o processo pode ser reaberto caso surjam
elementos que sustentem essa denúncia. Está o Gabinete Central de Combate à Corrupção, arquiva o processo e diz que, caso surjam elementos de prova que sustentam esta acusação, poderá reabrir esse processo. Quem está a esfregar as mãos nessa altura é o Partido Podemos, que convocou a conferência de imprensa, chamou os jornalistas para poder reagir em torno desta situação. Será que o Partido Podemos vai avançar com um processo contra Adriano Novunga? Será que o Partido Podemos vai exigir a reparação dos danos morais que foram causados por tal acusação? Quais são os passos subsequentes? Isto é que é importante ouvirmos. A verdade é que o Partido Podemos, a essa altura, podemos afirmar de forma categórica que está a esfregar as mãos e nós queremos daqui a pouco seguir para a conferência de imprensa para percebermos como é que esta formação política reage a essa situação. Está no local Hermenegildo Sócrates, saudações. Vamos então acompanhar essa conferência de imprensa daqui a pouco. Ora, viva Jorge, e a todos os que nos acompanham nesta edição do Balanço Geral, referente à segunda-feira, efetivamente estamos aqui, sim senhora, o Partido Podemos vai se pronunciar em torno desta reação. Podemos considerar o Gabinete Central de Combate à Corrupção, quinta-feira última, veio a público, portanto, dizer que foi engavetado, podemos assim dizer, na expressão popular, o processo este, portanto, submetido pelo Adriano Novunga, que despoletava os supostos 219 milhões de meticais supostamente entregues ao líder do Podemos, Albino Forquilha, que de alguma forma era para abandonar a causa justamente do povo, a causa esta que era para abandonar as manifestações e de alguma forma o partido quer se pronunciar em torno desta realidade. A conferência de imprensa já vai acontecer porque vamos acompanhar a esta reação sobre este pronunciamento do Gabinete Central de Combate à Corrupção, de que, portanto, foi arquivado o processo, porque ainda não foram encontradas provas suficientes para que, portanto, o processo possa ir avante. Ainda não tem pernas para andar, podemos assim considerar, porque vamos acompanhar a conferência de imprensa. Saudações a todos, cumprimento desde já a todos os moçambicanos. O Partido Podemos chamou a imprensa para, primeiro, expressar a satisfação pelo arquivamento da pseudo-queixa que o cidadão Adriano Novunga, por irresponsabilidade e movido por razões de certeza pessoais e não nobres, com clareza, de intenção de denegrir a imagem do compatriota presidente Albino Forquilha, assim como do Partido Podemos, submeteu junto da Procuradoria-Geral da República de Moçambique. Este arquivamento reitera a inocência do compatriota presidente Dr. Albino Forquilha. O ato do Sr. Novunga não só feriu o compatriota presidente Albino Forquilha, bem como o Partido Podemos, a nível de imagem e seu bom nome, mas criou uma onda de consequências gravosas para os membros e símbolos do partido. Nesta senda foram queimadas bandeiras e material de visibilidade do partido. Houve logo a seguir invasão a algumas residências de vários membros do nosso partido. Corre atualmente na Procuradoria um processo contra o Sr. Adriano Novunga relativamente a este caso por calúnia e difamação, desde quando ele submeteu esta falsa e irresponsável acusação contra o compatriota presidente Forquilha. Este arquivamento dá mais aso à nossa acusação ao Sr. Novunga e não iremos recuar até a reposição da verdade e consequente compensação pelos danos graves que a atitude maldosa tem causado e que até põe em risco vidas de destacados membros do Partido Podemos. Lamentamos que um senhor que gozava de uma aparente idoneidade e supostamente buscava a verdade em vários casos tenha sempre estado a um papel ridículo, mesquinho e perigoso de denegrir a imagem de um cidadão moçambicano apenas
porque talvez não alinha com a sua ideologia política e a sua forma de atuação. Isto nos cria várias questões sobre tantos outros casos que este mesmo cidadão, no caso o senhor Adriano Novunga, propala nas suas redes como busca pela justiça. A pergunta que não se quer calar é: será que não inventa muitas das suas afirmações ou acusações contra terceiros por interesses que só ele sabe? O Partido Podemos ainda está à espera das provas que o senhor Adriano Novunga, em vídeo por ele no seu canal, tem propalado, afirmando ter contra o compatriota Albino Forquilha, pois para as autoridades com certeza não as entregou. Nós, o Partido Podemos, assumimos que talvez tenha entregue um guião cinematográfico de conspiração e fantasia. Queremos também aproveitar este momento para repudiar qualquer forma de silenciamento de opositores ao sistema, como é o caso mais recente da tentativa de assassinato do cidadão Joel Amaral, mais conhecido por MC Trufafá, e consequente coartação da liberdade de se manifestar que decorreu no último sábado na Avenida Eduardo Mondlane, na cidade de Maputo, movimento liderado pelo ativista Clemente Carlos. A liberdade é o pilar da democracia e este direito deve ser respeitado, mesmo que não concordemos com a causa do outro. A polícia continua a não fazer as pazes com o povo e sendo o principal vetor da instabilidade no país. Apelamos às autoridades policiais que se conformem com a lei e sejam o exemplo da manutenção da ordem e tranquilidades públicas. A impunidade deve acabar. Muito obrigado. O Partido Podemos implementou uma ação criminal contra Adriano Novunga e ainda diz que está à espera de provas. E caso Adriano Novunga consiga apresentar as provas, como é que vai ser o tratamento? Neste momento corre, como disse antes, submetemos uma queixa-crime contra o senhor Adriano Novunga para que ele traga as provas. Mas, no caso de calúnia e difamação, estamos mesmo à espera das provas para que haja um tratamento meticuloso sobre este caso, que até agora, para o Partido Podemos, é um ato de calúnia e difamação gratuita. Não só ao presidente, mas também ao Partido Podemos. Isso parece uma afronta, talvez, ou para estar a caminhar em paralelismo com o Gabinete Central de Combate à Corrupção, porque o Gabinete Central de Combate à Corrupção diz arquivou por enquanto o processo, mas que a qualquer momento pode ressuscitar, porque Adriano Novunga ainda não apresentou provas materiais. E caso isto aconteça, a PGR venha se pronunciar, ou seja, o Gabinete Central de Combate à Corrupção venha se pronunciar que já há provas e, portanto, prosseguir com o processo. Qual será o procedimento? Neste momento, o Partido Podemos está meteu um caso, né, à Procuradoria para que seja resolvido. Nós estamos à espera da resposta. Foi arquivado o caso, sim, mas nós queremos que haja uma responsabilização por parte do queixoso. Tem que apresentar para o Partido Podemos não só também a acusação que pesa sobre o presidente do Partido Podemos, que é o compatriota doutor Albino Forquilha. E o partido posiciona-se de alguma forma como aquele que diz que Adriano Novunga já passa a ser duvidoso na esfera política? Pois é, porque tudo aquilo... Nós conhecemos o senhor Adriano Novunga como professor que é também defensor da causa pública. E trazendo esta questão, neste momento, sobre esta acusação, pede-se nesta pessoa que criamos que é de idoneidade, no caso que é de idoneidade, que traga as provas para que limpe a imagem de uma pessoa também, de um cidadão moçambicano que teve vários problemas, não só sociais, materiais e emocionais, por causa desta situação. Foi destruída a casa do presidente, foi também a família ameaçada, alguns membros do partido também foram invadidos as suas residências, fomos quase ameaçados de morte.
E sem falar da invasão àquilo que é a pertença do contacto pessoal do presidente, várias partilhas que teve nas redes sociais e envio dos tais famosos metical para que devolva este dito valor. Então, este todo o assunto deve vir à tona para que seja responsabilizado a pessoa do queixoso. Uma das causas que fez com que realmente esta denúncia feita pelo professor Nuvunga é o facto do presidente do Podemos ter aparecido num dos órgãos televisivos, numa grande entrevista, com um carro de alta cilindrada, que na altura ou antes não possuía. E levantou essa especulação de realmente ter recebido. É verdade que realmente o carro foi comprado depois das eleições ou bem antes das eleições? Porque a causa também é o carro. Primeiro, o presidente Forquilha foi oferecido uma viatura Mercedes-Benz por um compatriota do partido. Deixe-se claro. E no Partido Podemos também temos pessoas de posse que também ofereceram a viatura ao presidente Forquilha. O BMW foi oferta de um membro e compatriota do Partido Podemos. Para dizer que jura de pés juntos que não tem nada a ver com essa suposta até o vindo do Partido Feminino. Até o momento, pedimos provas. Este juramento ou não, pedimos provas sobre esta acusação. Se não há provas, significa que há inocência. Então, se há inocência, a pessoa que submeteu a queixa deve justificar. Se não justifica, tem que pagar pelo crime que cometeu. Mas, no entretanto, aqui, estamos a deixar o sujeito cada vez mais quieto. Supomos que o dinheiro tenha sido entregue físico. Bom, quem queixou, caríssimos, quem queixou ou queixoso tem algum conhecimento desta situação. Ele deve juntar as provas que tem para mostrar que, de facto, houve qualquer que seja o movimento sobre este assunto. Seja físico ou não, não temos conhecimento. O Partido Podemos não tem conhecimento. Juramos a idoneidade do nosso presidente, compatriota Albino Forquilha. Isso nós juramos. Agora, o queixoso, a pessoa, quem denunciou, deve trazer provas que sustentem as suas afirmações. É o que nós esperamos. Até o momento, não teve, o que ocasionou este arquivamento do caso. Sim. Portanto, Jorge, vamos terminar a nossa intervenção a partir daqui. Portanto, estamos na cidade de Maputo, onde o porta-voz do Podemos assume que, de alguma forma, já foi submetido uma queixa-crime na PGR contra Adriano Nuvunga. Justamente tudo isto na tentativa de limpar a imagem do partido, como o porta-voz aqui acabou dizendo. Há muita coisa que foi destruída depois daquela informação ser propalada que Albino Forquilha teria recebido os perto de 220 milhões de meticais, falamos do 219, portanto, ele diz tem que apresentar-se provas, caso não se apresentem provas, portanto, jura-se aqui a idoneidade, portanto, do líder do partido Podemos, que já desde as eleições passou a ser o segundo partido, ou seja, o maior partido da oposição, e desta feita o porta-voz assegura que é necessário que Adriano Nuvunga apresente provas ainda para poder limpar esta imagem do presidente, portanto, Albino Forquilha, e já está claro, Adriano Nuvunga está a incorrer um processo crime na PGR por conta desta calúnia e difamação, segundo o partido. Portanto, é isso que nós queríamos trazer aqui. Coloca-se também aqui em causa de o partido estar a duvidar da idoneidade de Adriano Nuvunga, ele sendo um acadêmico, alguém que de alguma forma acaba, portanto, inspirando muitos membros aqui na sociedade, e aqui coloca-se em causa, portanto, sua idoneidade. Não são palavras nossas, mas sim do porta-voz do partido Podemos, e nós terminamos a nossa intervenção a partir daqui, porque vejo, Jorge, há colegas que de alguma forma acabam de escalar este ponto, ainda querem dar continuidade desta conferência de imprensa. Obrigado, Hermenegildo Sócrates. Com esta informação, o partido Podemos submete queixa-crime junto à Procuradoria-Geral da República contra o ativista Adriano Nuvunga. Este processo-crime, vamos dizer,
que é o segundo a ser submetido à Procuradoria contra Adriano Novunga. É bom recordarmos que a Renamo, ainda na esteira das eleições, também submeteu uma queixa-crime contra Adriano Novunga, uma vez que ele teria acusado o seu líder de uso indevido de determinadas quantias, teria realizado uma festa gigantesca com valores impróprios e acabou então o Partido Renamo por reagir mal a essas palavras, colocou Adriano Novunga ali na Procuradoria. Agora vai a Procuradoria Novunga com o Partido Podemos, que diz que o seu nome, o nome do partido foi beliscado, o bom nome, a honra, a dignidade de Albino Forquilha foi altamente prejudicada, por isso arrasta esse cidadão para a Procuradoria, uma vez que junto do Gabinete Central de Combate à Corrupção, Adriano Novunga, ao ser solicitado provas, não teria conseguido entregar provas de recebimento por parte de Forquilha dessa quantia bastante astronômica, 219 milhões. Milhões é muito dinheiro de meticais. Tudo isto Adriano Novunga não teria conseguido, tal como disse também em conferência de imprensa que fizemos reposição hoje, o Gabinete Central de Combate à Corrupção, Novunga não conseguiu entregar esses elementos de prova e por quantos da prova pertence ao acusador. Surge aqui o Partido Podemos a dizer que cabe efetivamente a Adriano Novunga apresentar tais provas relativamente à viatura, sobre aquela viatura que foi também motivo de cobiça. Há pessoas que cobiçaram, disseram: uau, 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 que caro de luxo. Como é que Forquilha saiu daquela viatura bastante humilde, daquela viatura, para uma viatura de fabrico europeu, uma viatura de fabrico alemão? Como é que foi possível conseguir essa engenhoca em tão curto espaço de tempo? Fica o esclarecimento, o Partido Podemos diz que a viatura foi oferecida por um membro de boa-fé do Partido Podemos. Esse membro disse ao presidente: está aqui um bebê, receba-o, essa viatura a partir de hoje, brilhe com esse carro, Sr. Presidente. É nessa viatura que Forquilha foi vista e depois começaram a circular essas imagens, dando conta de que esse veículo era resultante de uma compra efetuada com parte desses 219 milhões de meticais. O Partido Podemos diz que não houve recebimento de absolutamente nada, não comprou, aqui o Forquilha, muito obrigado, dava na certa, Forquilha não comprou nenhum carro de fabrico alemão, Forquilha recebeu e agradeceu pela oferta daquela viatura, uma viatura bastante luxuosa, 0 quilômetros, provavelmente ele recebeu aquela viatura oferecida por um elemento do partido. Agora, Forquilha sente que a imagem dele foi beliscada. Sente o Partido Podemos que as declarações de Adriano Novunga comprometeram sobremaneira a honra, a dignidade, o bom nome do presidente dessa formação política. Aliás, o porta-voz chegou a falar de bandeiras dessa formação política que teriam sido queimadas na sequência das declarações de Adriano Novunga. Meus caros, agora o caso segue à Procuradoria-Geral da República. Há uma queixa-crime contra Adriano Novunga. O Partido Podemos, Albino Forquilha, exige aqui responsabilidades por parte do ativista Adriano Novunga. As eleições, essas, terminaram há muito tempo, mas continuamos nelas. Não estamos a conseguir sair das eleições, embora tenham terminado há muito tempo. Vamos trazer mais informações na edição de hoje. Falaremos também de 5 supostos naparamas que foram mortos pela polícia na província de Nampula. Outros estados contraíram ferimentos entre graves e ligeiros. A indicação de que os naparamas pretendiam assaltar
uma corporação, pretendia assaltar a sede, portanto, o edifício da polícia e outras instituições lá no distrito de Moicate, na província de Nampula. A polícia acabou por abrir fogo contra os supostos naparamas. Daqui a pouco, todos os detalhes desta perseguição aos supostos naparamas aqui no Balanço Geral. Mantenha-se ligado, voltamos com mais informações. O momento é de oração.